E seja muito bem-vindo, eu sou o Leandro e neste vídeo você vai entender que muitas pequenas empresas quebram por isso, por algo que nós vamos falar aqui. E você vai entender o que pode ser feito para evitar que isso aconteça com a sua empresa. Então, já deixa o like aqui para fortalecer o canal e se inscreve para você acompanhar nossos conteúdos semanais para te ajudar a assumir o controle da empresa e impulsionar suas vendas e lucro. Tá certo? Então, se você quer fazer sua empresa crescer, se você quer fazer sua empresa lucrar mais, precisa tomar muito cuidado com este ponto que nós vamos falar aqui. Este ponto que nós vamos falar aqui é a maior causa final de quebras de empresas. Às vezes a empresa quebra por uma sequência de causas, né? Por um fato que leva a outro, que leva a outro, mas no final a maioria acaba fechando, acaba falindo por causa disso, que é a falta de caixa, a falta de fluxo de caixa. A empresa fica sem dinheiro para honrar seus compromissos, para cobrir as despesas necessárias, custos de despesas necessários para fazer a empresa funcionar. E aí acaba fechando. Então, fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa? É o movimento do dinheiro, é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, quanto que entra, quanto que sai, se entra mais do que sai, se sai mais do que entra. Isso é o fluxo de caixa, o movimento do dinheiro na sua empresa. De onde entrou, quais as fontes, e para onde saiu, quais as fontes, quando entrou, quando saiu. E aí nós vamos entender o que fazer a respeito para que isso não aconteça na sua empresa. Mas para isso você precisa entender o que é caixa. Entender que caixa não é lucro e faturamento não é lucro também. Então, tudo que entra na sua empresa é faturamento, são receitas de vendas. O resultado dessas operações é o lucro. O lucro é um resultado teórico daquele mês, ou o lucro é o resultado de cada transação. Agora, o caixa é o dinheiro que efetivamente ficou, né, que está na empresa. Vamos pensar aqui, se você faturou 100 mil, teve 90 mil de custos, de despesas ao total, 10 mil de lucro. Mas vamos supor que você teve inadimplência, alguém não pagou, você teve uma inadimplência, então não necessariamente você vai ter 10 mil no caixa. Ou vamos supor que você pegou um valor e comprou coisa e pôs no estoque. Então, às vezes, você tem 1.000 de caixa, porque você encheu o seu estoque. Tá? Então, lucro não é caixa. Caixa é efetivamente o dinheiro que você tem na empresa. Ele é exato, é preciso, é tangível. Não tem erro de você descobrir quanto tem de caixa. É o dinheiro. E para que serve o caixa? O caixa serve para 3 coisas. Primeira coisa, para fazer a operação funcionar, ou seja, é uma ferramenta de trabalho, para pagar as despesas do dia a dia, a água, a luz, a internet, o aluguel. Sem isso a empresa não funcionaria, os funcionários. E os custos, o produto que você vai revender, o insumo daquilo que você vai produzir, os materiais para o serviço que você vai prestar. Você precisa disso para fazer a empresa funcionar. O segundo ponto é para dar segurança. Você precisa de caixa para dar segurança. Porque tem hora que a operação não gera o resultado que você precisa para fazer a empresa se pagar. Você deu caixa, cobre a empresa nessa hora. E o terceiro ponto é para gerar crescimento. Que uma das grandes leis do crescimento empresarial é que crescimento consome caixa, queima caixa. Então você precisa de caixa para gerar crescimento. Comprar mais máquinas, abrir uma nova loja, abrir uma nova fábrica, investir em marketing, investir em brand, contratar mais funcionários, investir em conhecimento, mentorias. Tudo isso você precisa de caixa. Então o caixa serve para essas 3 coisas e o caixa é o dinheiro da sua empresa. O segundo ponto que a gente precisa falar aqui é que você precisa acompanhar o fluxo de caixa. Se você não acompanha o fluxo de caixa, sua empresa está correndo o risco de cair na estatística de ser uma empresa que quebra por falta de caixa. Como que você acompanha o fluxo de caixa? Você tem que acompanhar o fechamento a cada mês. Quanto entrou, de qual fonte, quanto saiu de qual fonte, quanto que gerou de caixa naquele mês, ou consumiu de caixa naquele mês. Com base no seu saldo que você tinha no banco no início do mês, e com base no que entrou e saiu, quanto que você vai ter de saldo final. Esse é o fechamento, é o passado. Esse é o passado. Só que você tem que olhar a previsão de fluxo de caixa também, que é chave para a sobrevivência dessa empresa. Com base na sua previsão de receitas, na sua previsão de custos, com base na sua previsão de despesas, quanto você vai gerar e consumir de caixa, quanto você vai ter de caixa nos próximos meses. Sem fazer previsão de fluxo de caixa, é como se você estivesse dirigindo
acelerando um carro sem olhar para frente. Basicamente isso, você não está olhando para frente, não está olhando no para-brisa, não está olhando ali. Então você está acelerando, pode ter um buraco ali na sua frente, pode acabar a pista, acabar a estrada e você está a 200 por hora. Então é altamente arriscado não fazer a previsão de fluxo de caixa. Você está jogando roleta russa. Então faça essas previsões constantemente e acompanhe o comportamento dos números semanalmente, se está de acordo com a sua previsão. Se não estiver de acordo, revisa a previsão. Então, fechamento e previsão de fluxo de caixa para evitar cair nessa estatística. O terceiro ponto é entender a diferença entre capital de giro e reserva de caixa. Tá certo? Porque sobrou caixa na sua empresa, aquilo ali é capital de giro ou é reserva? Capital de giro é o quê? A ferramenta de trabalho. Imagina que você tem várias ferramentas para prestar o serviço que você presta, uma das ferramentas é o dinheiro. Imagina que você revende produtos, você precisa de dinheiro para comprar e revender esses produtos. Então, o capital de giro é uma ferramenta de trabalho e ela é necessária para fazer sua empresa funcionar. Tem que entender que sua empresa precisa de dinheiro para funcionar, precisa de dinheiro para trabalhar. O montante de capital de giro é o suficiente para fazer sua empresa girar, né? Se você tem um estoque grande, você precisa de mais capital de giro. Se você tem um estoque curto, precisa de menos capital de giro. Se você não tem estoque, depende da sua folha salarial. Então, capital de giro é quanto precisa para fazer a empresa funcionar por aquele período que é igual a seus ciclos financeiros. Não vamos aprofundar nisso aqui. E aí, a reserva de caixa é para dar segurança. Capital de giro é para fazer a empresa funcionar. Além do capital de giro, tem uma parte do caixa que você pode deixar ele separado em contas ou não, mas tem melhor que sim, né? Melhor que você organize isso, mas tem uma parte que chama reserva de caixa, que é para dar segurança. Às vezes você teve alguns meses bons, você precisa acumular caixa para quando vier os meses ruins, e sempre pode vir uma pandemia que vai te deixar meses sem vender, ou mais de um ano sem vender. Então, a reserva de caixa é para dar segurança. Quanto precisa ter de reserva de caixa? Para começar um pequeno negócio, pelo menos 6 meses. Que cubra pelo menos 6 meses das suas despesas fixas. Tá certo? Pelo menos. Com o tempo, chegar a 12. Quando sua empresa for uma média empresa, você precisa construir um negócio mais resiliente, de ter 12 meses de caixa. Com o tempo, grandes empresas têm muito mais que isso, né? Mas com o tempo chegar a 18 meses. Né? A literatura de economia diz que nenhuma crise dura mais de 18 meses. Né? Então, 18 meses é um montante mais seguro. Mas para você, pequeno negócio, começar a construir uma reserva de caixa de 6 meses. Tá? Entenda a diferença de capital de giro para reserva de caixa. Eu posso pegar esse dinheiro para mim, sócio, e distribuir? Só depois você construir essa reserva. Antes não. Né? Porque se você fizer isso, você tem que fazer sabendo que, nossa, estou tirando para mim, colocando meu negócio em risco. Estou pegando a comida aqui da minha galinha dos ovos de ouro, pode ser que ela morra. Né? Então, saiba dos riscos. Né? O ideal é você ter capital de giro, ferramentas de trabalho, reserva de caixa para dar segurança. Depois, além disso, o resto você investe em crescimento e distribui para os sócios que merecem por todo esse empreendimento, que é abrir um negócio. E o quarto ponto é entender como gerar caixa. Resumidamente, como que gera caixa? Você tem que gerar lucro operacional. O lucro operacional, né, o chamado EBITDA, é o que é a capacidade de geração de caixa do negócio. Se sua empresa não gera lucro operacional, você não tem capacidade de gerar lucro. Se você tem lucro operacional positivo, alto, você consegue gerar mais caixa. O primeiro ponto é gerar lucro operacional. O segundo ponto é cuidar dos seus ciclos financeiros para converter esse lucro em caixa. Por que não pode acontecer? Você está lucrando, mas o dinheiro está ficando na mão dos clientes, na mão dos fornecedores. Porque você paga o fornecedor à vista, recebe do cliente a prazo, recebe do cliente 30, 60, 90. Né? Ou você paga o fornecedor com menos tempo do que você paga o cliente. Então, o seu dinheiro está ficando na rua. Nessa situação, quanto mais você cresce, mais sem dinheiro você fica. Então, você tem que constantemente, diariamente, atuar para receber com menos prazo, receber com menos dias, antecipar recebimentos
e postergar pagamentos. Isso é a ação diária de gestão de fluxo de caixa. Antecipar recebimentos, postergar pagamentos, deixar o estoque mais enxuto, para o dinheiro não ficar no estoque, reduzir inadimplência, reduzir atrasos, ser mais eficiente nos seus serviços, para que você tenha que entregar em menos tempo e receber mais rapidamente. Então isso é gestão de fluxo de caixa. Em resumo, antecipar recebimentos, postergar pagamentos, ganhar prazo nos pagamentos e estoque enxuto, serviço entregue rápido. Para você o quê? Fazer o dinheiro ficar na empresa. Gerou lucro, cuida dos ciclos financeiros que o dinheiro vai ficar na empresa. Então, recapitulando como evitar que isso aconteça, entender o que é caixa, para que serve, a diferença de capital de giro e reserva de caixa, fazer o acompanhamento do fluxo de caixa e entender como fazer essa geração de caixa, como cuidar dos ciclos financeiros. Aí você evita que sua empresa caia nesse grande erro, nesse grande problema que fecha a maioria das empresas. Tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí para fortalecer o canal e se inscreve para receber nossos conteúdos semanais e entender como assumir o controle da sua empresa e impulsionar suas vendas e lucros. Tá certo? Bora para cima então, pessoal. E se você gostou desse conteúdo, eu vou te indicar mais um. Toca nesse link aqui em cima que você vai entender como organizar a sua pequena empresa. 5 pilares para você assumir o controle do seu negócio. Vai lá e confere. Bora para cima.